Está no ar o programa Church TV e o tema de hoje é a influência do jovem cristão na sociedade. A história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram a sua geração. Diante desse fato, é fundamental destacar que não existe caminho do meio. Ou você é o influenciador ou é influenciado. Não existe neutralidade. Neste mundo existiram pessoas que fizeram história, outras conheciam a história e ainda outras se tornaram história. No entanto, existem milhares de pessoas que não farão história, nem conhecerão e nem se tornarão história. Pessoas cuja biografia só constará a data de nascimento e falecimento. Elas não deixarão nenhum legado, porque não influenciarão ninguém. Você é uma pessoa que influencia ou você é influenciado? Está aí o tema do programa de hoje. Que Deus possa te abençoar através dele. Grande, poderoso, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, no alto igual a Deus, dentro da noite brilhou. Das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, tu és. Isso aí, Church TV já está no ar. Hoje o programa está muito interessante. Vamos falar de um tema sobre influência, como a Brenda acabou de falar no início do programa. Enfim, vale a pena estar conosco. Vamos orar por você, vamos edificar a tua vida e vamos louvar a Deus muito mais aqui no Church TV, que é o programa que leva a igreja aí para tua casa, para o teu lar, aí para o teu celular, onde você está, a extensão da igreja vai até você através do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Brenda. Hoje a gente está com um assunto que eu acho muito interessante, até para as pessoas que estão nos assistindo agora, para dizer a sua opinião. Né? Você está aí com seu amigo, com a sua família dentro de casa, conversa entre eles, conversa com a gente aqui também. O que é o jovem cristão? Ele é influenciado ou ele é uma influência? Como se pode dizer? Que muitas vezes a pessoa vai para a igreja, né, e fala, não, aquela pessoa foi para a igreja e ficou como todos os outros, né, totalmente influenciado, debaixo de como se fosse um manto, assim, que a pessoa, ficam soldadinhos, né, todos assim fazendo sempre a mesma coisa, né, o crente, aquela visão do crente, da pessoa que está fora da igreja, às vezes é muito forte, fala que o crente é tal assim, o crente é dessa maneira. Então, o que é o jovem cristão hoje? Ele é influenciado ou ele é uma influência? Eu acho que são duas coisas, o que ele deve ser e o que ele é. Hoje o jovem cristão, eu creio que a sua maioria, ele tem sido mais influenciado do que ele tem sido uma influência. Eu acho que o papel da igreja, o que deve ser, a Bíblia nos chama lá em Mateus 5 que nós devemos ser sal, devemos ser luz. Devemos ser sal a nível de salgar, de influenciar, e devemos ser luz a nível de iluminar, de ser uma influência. Mas infelizmente o que a gente vê hoje, ao invés da igreja estar influenciando o mundo, a gente vê mais o mundo influenciando a igreja. A igreja tentando se adequar ao mundo. A Bíblia nos ensina que o jovem cristão, que o cristão ele tem que ser uma influência. Ele tem que influenciar. É igual a Bíblia fala lá em Mateus 5, se o sal não influenciar, ele vai ser insípido, vai perder o sabor. De nada mais ele serve a não ser
ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Mas, na sua opinião, o que é influenciar na nossa geração hoje em dia? O que significa influência? Influenciar é a capacidade que você tem de passar uma informação para a pessoa, uma orientação para a pessoa, para que ela possa seguir aquela orientação. Influência está muito ligado com poder. Porque no mundo nós temos uma influência negativa, o poder do mundo está na mão do maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Certo. O mundo tem esse poder sobre as pessoas de conduzir os passos delas, de influenciar as pessoas. A pessoa às vezes pensa, então influência é uma forma de manipulação, é sempre negativo. Não, a gente pode influenciar a pessoa positivamente. O nosso melhor exemplo, nosso maior exemplo é Jesus. Jesus era uma influência, ele influenciou. Como nas multidões ele era visto, né? Para uma pessoa chegar a influenciar a outra, ela precisa ser uma pessoa notável, né? Eu não falo no sentido da palavra de falar assim, não, precisa ser uma pessoa muito séria, né? Muito culta, uma pessoa que realmente tem algo para oferecer. O mundo não está preparado para a influência da palavra, até porque nós vivemos numa batalha espiritual. Jesus, ele influenciou, ele foi resistido. Jesus, ele veio para curar, ele veio para libertar. O exemplo do sal. O sal, ele joga numa ferida, arde, mas sal tem uma capacidade curativa. Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar, mas para curar doía na ferida, porque a ferida precisava ser transformada. Isso acabou... Jesus foi perseguido porque ele era uma influência. Exatamente. E trazendo agora para os dias de hoje, o jovem de hoje, da nossa geração, o que ele tem que fazer, o que ele precisa para deixar de ser um jovem influenciado e se tornar um jovem influenciador? A pessoa, para ela ser uma influência, e uma influência de Deus, uma influência do Espírito Santo, o jovem ser uma influência na sociedade, primeiro ela tem que ser cheia, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele é a luz, a palavra é a luz. Jesus nos chama para ser luz, nós precisamos ser cheios da palavra, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O jovem, para ele influenciar, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. No último programa que a gente teve aqui, teve um rapaz que estava falando, um senhor que estava falando dos milagres aí na sua vida e como ele conseguiu, através da oração e tudo mais, que a família dele viesse também. Abriu a mente, né? Abrir a mente. Ele só conseguiu isso quando ele foi cheio do Espírito Santo. Exatamente. A tal ponto que a família reconheceu, poxa, tem algo diferente com esse cara. É verdade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser influenciadores. Né? O Espírito Santo nos leva a querer crescer, a querer romper, a destacar e a influenciar. Agora, se nós passamos a ser religiosos, aí o Espírito Santo não está na religião. O que nós pregamos é o relacionamento com Deus, que aí nós trazemos a pessoa, a essência do Espírito Santo. Então pode-se dizer que é através do relacionamento com Deus diário, algo íntimo, a intimidade com Cristo, que a gente pode exalar, assim como a palavra de Deus diz, a fragrância do conhecimento dele, né? Que não tem como exalar algo que a gente não tem. Não tem como transmitir algo que a gente não tem. Aquilo que está cheio no nosso coração, aí a gente vai conseguir influenciar, ser uma influência, ser sal e ser luz na nossa geração. O que você pode dizer para o jovem de hoje? Dá uma palavra de fé agora para quem está assistindo a gente, para assim, uma chave, algo que vai levar eles a entender realmente o poder de influenciar. Porque hoje o que a gente precisa são de pessoas que vão influenciar as outras para a gente não serem influenciadas, para a gente crescer como igreja. A gente vê que o evangelho hoje está predominante. Né? A gente vê nas redes sociais, na televisão, como nunca esteve, os programas estão mais abertos, os programas do mundo, né? Que estão abertos para receber o evangelho. Né? E o evangélico, né? Porque antes era muito fechada a mente e hoje não, aquela religiosidade saiu. Tem saído, né? E eu creio que Cristo tem tomado o lugar da religiosidade. Então fala para o jovem que está assistindo agora, né, a chave mesmo de se tornar um jovem influenciador. Para você ser um influenciador, para você ser uma influência, primeiro você precisa ser influenciado por aquele que te ama do jeito que você é, aquele que é luz, aquele que é um transformador. Sendo cheio dele, do Espírito Santo, da presença de Deus, você vai poder exalar, você vai poder transmitir, você vai poder influenciar essa geração. Busque a presença de Deus, seja transformado, aí sim você vai ser canal dessa transformação. Busque o Senhor, que aí você vai ser abençoado
e vai se tornar uma bênção. Busque a presença do Senhor. Você é jovem, você que está começando sua juventude, está finalizando aí a sua juventude, não tem nada melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. Está com dificuldade, está no momento de tranquilidade, busque a Ele. Não tem nada tão bom que não possa melhorar e não tem nada tão ruim que Deus não possa transformar. Busque a presença do Senhor, busque a Ele, que Ele vai se deixar com que você o ache. Aí sim você vai poder ser sal, ser luz, transmitir aquilo que o teu coração vai estar cheio, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você que precisa de uma ajuda, de uma oração, de um pastor que está ali 24 horas para receber a sua ligação, para receber o seu pedido, ligue agora no telefone que está na sua tela aí, no Disque Oração, tem pastores te esperando para receber uma oração de fé, para fortalecer a sua fé, para que você possa seguir em frente e se tornar um jovem influenciador, né? Um jovem, uma criança, um adulto, um idoso que influencia a sua geração. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente já volta. Missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um parceiro missionário. Adquira já o seu carnê em uma das igrejas Fonte da Vida ou deposite no Banco Bradesco. Agência 3351, conta corrente 4760, dígito 0. Maiores informações 0800 606 4505. Seja você um parceiro missionário. Estamos de volta com o programa Church TV, o programa que é a extensão da igreja na sua casa. Agora a gente vai ter um momento de palavra, uma palavra que vai entrar no seu coração em nome de Jesus. Abra o seu coração, abra a sua Bíblia aí, vamos ouvir essa palavra que vem de Deus. Durante os últimos programas, a gente começou a estudar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Eu quero dar seguimento nesse estudo sobre a vida de Abraão, de como esse herói da fé conseguiu vencer, apesar das dificuldades, apesar das existências, o homem que creu contra toda esperança e pôde ver o cumprimento da promessa na sua vida. Quero ler um texto que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 8. Eu vou ler do versículo 8 ao 14, presta bem atenção porque eu creio que Deus vai falar com você. A palavra de Deus diz assim: Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela, da terra? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos os três com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Presta bem atenção no que a palavra de Deus diz. Abraão, no momento de questionamento, ele pergunta ao Senhor, no momento de dúvida, como que ele há de saber que a promessa, que a terra prometida é de fato a terra, para que ele possa tomar posse dela. Abraão aqui não tinha tido Isaac. E preste atenção que ele não pergunta para Deus se Isaac vai nascer, porque ele já cria, ele já tinha a certeza que isso iria acontecer. Por causa disso, a Bíblia fala que o fato dele acreditar, o fato dele crer, a sua fé, lhe foi creditada por justiça. Abraão, ele pergunta o sinal que a terra é para que ele possa possuir. E o Senhor responde, dando uma instrução a ele do que ele deve fazer. O Senhor fala com ele para fazer um sacrifício ao Senhor. E quando ele prepara o sacrifício que Deus orienta ele a fazer, a Bíblia nos dá um detalhe muito interessante. Diz que aves de rapina
elas começam a vir para roubar algo de Abraão. Presta atenção que as aves não vieram para roubar a bênção de Abraão. Abraão ainda não tinha conquistado a bênção em si. As aves de rapina não veio para roubar a concretização da promessa. Porque Abraão ainda estava esperando. Mas olha o que as aves de rapina vieram fazer. Elas vieram não para roubar a bênção, mas para roubar o sacrifício. As aves de rapina vieram num momento de dúvida, enquanto Abraão estava sacrificando, tentando roubar o sacrifício. E a Bíblia fala que Abraão, cheio de fé, um homem de Deus como ele era, ele enxota as aves de rapina. E o Senhor vem até ele e cumpre a promessa. Ou melhor, ele reafirma a promessa que ele havia feito. As aves de rapina aqui representam ações malignas, ou sugestões malignas, que vêm para tentar roubar o nosso sacrifício. Sacrificar não é algo muito confortável para ninguém. Mas a Bíblia nos ensina que há poder no sacrifício. Tão lógico quanto no mundo natural, as leis naturais, elas são claras, são lógicas. Por exemplo, todo mundo sabe que se você pular, você vai cair, porque existe uma lei da gravidade. Você pode até não entender aí todos os cálculos e todas as especificidades que determinam a lei da gravidade. Mas você sabe que se pular, você vai cair. Existe algo que te atrai para o chão. Tudo que sobe, desce. Da mesma forma, no mundo espiritual, as leis naturais são lógicas. São lógicas para o reino de Deus e para o reino das trevas, para o nosso adversário. O inimigo sabe que se nós semearmos, nós vamos colher. No mundo espiritual, é claro que após o sacrifício, o Senhor envia fogo dos céus e Ele transforma a situação. Após a cruz, sempre há uma ressurreição. E quando nós obedecemos, nós atraímos para nós a bênção do Senhor. Por isso que muitas vezes o inimigo não vai atacar a concretização da bênção. Porque não tem maldição que tem poder contra a bênção do Senhor. Mas ele vai fazer de tudo para impedir você de sacrificar. Para impedir você de obedecer. É por isso que as aves de rapina vêm. Às vezes elas não são espíritos malignos em si, mas são sugestões malignas que vêm para produzir dúvida. Quero enumerar algumas aves de rapina que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos enxotar para que nós possamos experimentar a bênção que vem através do sacrifício. Primeira ave de rapina, a dúvida. Será que vai acontecer? Será que Deus vai me responder? Será que eu não estou sendo trouxa de estar aqui vindo na igreja, ouvindo esse rapaz falar na televisão, na internet? Dúvidas são aves de rapina que vêm nos impedir de ter fé, de exercer a nossa fé, de obedecer a palavra, de sacrificar. Quando a dúvida bater na tua porta, meu querido, fecha a porta na cara da dúvida. Enxota essa ave de rapina. Você pode estar até sentindo o contrário, sentindo de duvidar, mas não dê vazão à dúvida no seu coração. Creia. Creia somente. A Bíblia fala que se crermos, nós veremos a glória de Deus. Segunda ave de rapina que a Bíblia nos ensina a enxotar, o medo. Coisa ruim sempre acontece com a minha família. Eu não vou obedecer, eu não vou ser fiel no meu dízimo, e se faltar? A Bíblia nos ensina algo. Se você está sentindo medo em confiar na palavra do Senhor sobre o dia de amanhã, a Bíblia nos ensina que nós temos um Pai cheio de amor, que nos ama com um amor tão poderoso, um perfeito amor, que a Bíblia fala que lança fora todo medo.
Enxota essa ave de rapina. Terceira ave de rapina que eu quero numerar: autocomiseração. Pena de si mesmo. Por que que isso acontece comigo? Eu não mereço isso. Eu já errei mas eu não errei tanto quanto aquele meu vizinho, a minha vizinha. Eu não merecia tudo isso. Não deixa a pena de si mesmo te impedir de sacrificar. Deus te ama muito para permitir que você passe por uma cruz, se ela não for o melhor para você. Deus te ama muito para permitir que você entre numa batalha, se Ele não planejou que você saísse dela bem melhor do que aquilo que você entrou. Nós não merecemos nenhum favor do Senhor. A Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Mas a Bíblia também nos ensina que não é por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Ele fez por nós, que temos acesso ao Pai, a salvação, a vida plena, a vida eterna e a vida em abundância aqui na terra. Enxota a pena de si mesmo. Deus não quer abençoar coitadinhos, Deus quer abençoar filhos e filhas que pela fé creem no seu nome, creem na sua palavra e por isso Ele libera o seu favor na vida deles. Depois que Abraão enxota aquelas aves de rapina, o Senhor vem com uma palavra muito forte. Ele fala sobre algo que vai acontecer. Ele diz: Abraão, o povo, ele vai ser levado para uma terra alheia, uma terra que não pertence a eles. Por 400 anos, eles passarão por bons bocados ali. Vão passar por sofrimentos. Mas depois de 400 anos, eu vou tirar eles de lá. E eles vão sair com muitos bens. A Bíblia fala que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos. O penúltimo deles, chamado José, foi enviado ao Egito. E nisso passou muitos anos, mais de 200 anos. E num determinado momento, tem fome na terra, fome em Canaã, e o povo de Israel, Jacó, que já havia se tornado Israel, tem que ir para o Egito. Talvez o próprio Jacó e seus filhos acharam, ou foram pegos de surpresa por aquela situação, por aquele problema, por aquela fome que levaram eles para uma terra alheia. Mas ainda que o problema tenha pego eles de surpresa, Deus já havia falado para Abraão que aquilo iria acontecer. Ainda que o seu problema te pegou de surpresa, o seu problema não foi uma surpresa para Deus. Ainda que o seu problema tenha saído do seu controle, o seu problema não saiu do controle de Deus. A Bíblia fala que antes deles entrarem, Deus já havia determinado que eles sairiam desse problema. Não só isso, Deus havia determinado quando eles sairiam e como eles sairiam. Esse problema pode ter te pego de surpresa, mas ele não pegou Deus de surpresa. Deus determinou que você sairia dessa situação e não só sairia melhor do que você entrou. O seu problema não saiu do controle de Deus. Ele já determinou que você sairia vitorioso dele. Ele já determinou que você sairia vitoriosa dessa situação. Creia nessa palavra. Creia no Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Primeiro eu quero fazer uma oração para você que ainda nunca entregou ou ainda não entregou a sua vida a Jesus, para que você possa repetir essa oração comigo aonde quer que você esteja e não importa como você esteja. O Senhor vai te encontrar onde você está e Ele te aceita como você está. E depois eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, repete essa oração comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nessa hora eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu Senhor,
seja o meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero abençoar você, em nome do nosso Senhor. Senhor Jesus, eu quero abençoar cada um dos nossos telespectadores agora. Senhor, ajuda cada um deles, papai, a saber a importância do sacrifício e a ver que no Senhor, depois da obediência, sempre existe uma bênção. Depois da cruz, sempre há ressurreição. Depois do sacrifício, o Senhor ordena fogo dos céus, que consome o altar, que transforma a situação. Eu ministro a cura, o favor e os milagres de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção que é poder saber que o que Deus tem para a sua vida é vida de vitória. Você não vai ficar no problema que você está hoje. Deus vai te tirar e vai sair em vitória em nome de Jesus. Se você toma posse dessa palavra, levanta aí onde você está. Vamos louvar com a gente. É assim que a gente termina o programa Church TV de hoje, cheio de adoração e de vitória. Vamos com a gente. Teu amor não falha, nunca falhará. Mesmo sem merecer, Sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Alegria vem.